Como a igreja pode perceber, a leitura apocalíptica, quando eu falo apocalíptica ou a leitura do Apocalipse, entendam, a leitura escatológica ela não inicia no Apocalipse. É importante dizer a vocês que a escatologia, o estudo consciente das coisas finais, é pauta do evangelho que Jesus pregou, amém? E está endereçada à igreja dele na visão concreta e fiel em que ela deve estar, amém? Então, quando alguém disser para você que Apocalipse é um tema para maluco, para louco, para religioso, você olha para a cara desse mentiroso e você fala para ele o que você está ouvindo de mim. Você vai ter que ler lá os textos de Mateus 24, Lucas 21, Marcos 13 e se inteirar no assunto, que até os profetas foram usados para falar disso, antes da encarnação. Então, uma coisa muito importante que eu devo frisar aqui agora, porque é uma forma de intimidação que a igreja hoje tem, eu me refiro à igreja contemporânea, das pessoas aqui não se interessarem pela leitura disso, de como as coisas vão acabar. O mesmo medo que a igreja católica também tem. Porque é óbvio, se os seus fiéis começarem a ler o Apocalipse, todo mundo vai descobrir que ela está encaixada geograficamente por Cristo como a prostituta maior da religião, entre 7 planícies e 7 reinos, que é a leitura do Apocalipse 18, inclusive. Então, obviamente, toda igreja corrupta ela tem esse medo, ela tem esse temor de que os fiéis sabem mais do que quem fala, saibam mais da palavra daqueles que ensinam em cima do púlpito, E a gente não tem essa disputa, mas tudo deveria ser igual, porque o conhecimento é do Senhor, e é o alimento dessa igreja, Mas tudo que a gente fala sobre profecia, e eu tenho que falar isso antes de tratar o texto que eu li com vocês, a gente fala com visão de tempo, de história e de estações. É o primeiro detalhe que o pastor vou falar com vocês aqui, inclusive das 2 eras e das 2 alianças, que muita gente derrapa quando fala sobre isso, dividindo o caráter de Deus. Isso é uma coisa inadmissível. Vou falar também sobre panorâmica da salvação, que é uma coisa que a gente fala em seminário aqui, instruindo as pessoas de como nós temos que entender e interpretar a história bíblica e como também as etapas dessa história que Deus firmou com sua soberania, que é uma coisa que muita gente não sabe dentro da igreja e precisa saber para gerar fé. Pastor, também vou falar sobre o milênio, que é algo também que eu já ouvi da boca de muita gente, mas no sentido mais de delírio, do que o puro evangelho. Mais deliraram do que falaram o puro evangelho, E vamos tratar exatamente dessa perspectiva que, conforme os estudos concernentes à Escritura Sagrada, se trata de um estágio da obra final redentora. Ou seja, que quem for realmente viver esse milênio, e eu vou explicar para você, vai cumprir mais ou menos um estágio de preparação para entrar no reino definitivo. E por que Jesus, na verdade, permitiria que pessoas que estiverem com ele nesse período se submetessem a tal lição, a tal prova, Porque não deixa de ser. E é uma coisa importante que eu acho que você precisa saber para você entender e compreender agora o princípio que administra essa igreja segundo Cristo. Que a mesma preocupação que eu vou também transmitir a você desse período, o milênio, é a preocupação que nós temos aqui também no que é feito nessa igreja, do que é praticado aqui, que foi endereçado a nós como responsabilidade, isso é óbvio. Eu sou porteiro da igreja, Então é essa a visão, de que esse padrão se estende para lá e para cá, e que nós temos que estar por dentro disso. Por quê? Porque você é a pessoa que veio hoje aqui na igreja, levantar a mãozinha para o céu e buscar a sua parte. E para você buscar a sua parte e alcançar alguma perspectiva concreta com Deus, você precisa ter uma fé legítima. Você precisa ter algo que una Ele. Já as outras perspectivas supersticiosas, até as mais malignas, não entram na visão redentora de Cristo. Principalmente a psicologia da religião. Acredite que você vai para o céu. Isso não salva ninguém. Acredite que vai dar certo. Isso não salva ninguém nas Escrituras. Elimina completamente o pensamento positivo. Porque de otimismo o inferno está cheio também. Amém, Jesus?
Então uma das primeiras coisas que o pastor eu quero falar para os amados irmãos é sobre história, tempo e estações. Tempos que Deus marcou. E a gente vai ler o texto de Apocalipse 22, versículo 13. A irmã vai ler, a igreja acompanha, para falar isso que eu vou falar para vocês aqui. Tá? Quando a gente fala de história, tempo e estações bíblicas, tá? Eu digo do que diz a Escritura, nós falamos de uma história que não leva um sentido abstrato. Por exemplo, Apocalipse, por muitos dos intelectuais, ele foi falado em sentido figurado, não no sentido literal. Para muitos é um conteúdo poético, é um conteúdo até filosófico, ok? Mas na visão bíblica, eu me refiro no Evangelho encarnado, naquilo que Jesus pregou, tudo aquilo que foi dito e falado vai acontecer literalmente. E as expressões ou símbolos precisam ser entendidos e compreendidos pela igreja dentro de um estudo. Mas está fora de cogitação que tanto a história ou aquilo que ele disse que vai acontecer tenha um sentido abstrato, como eu disse para você, figurado. Tá? Porque são acontecimentos que vão se firmar. Ok? E é um conteúdo dado por Deus, cujo ele gera propósito, que marca e aponta dentro da história esses períodos que devem acontecer. Então a Bíblia está toda marcada com isso, de coisas que Deus disse que deveriam acontecer dentro da história, que marcaram os homens e que ele não deixou de cumprir. Toda a tua Bíblia está marcada com isso, com eventos e acontecimentos desse tipo, que ele disse e fez como disse. Ok? Vamos ler esse versículo. Lê para mim, filho, faz favor. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Esse tempo é chamado de linear. O que Jesus está falando? Ele é toda a história. Toda a história não seria escrita sem ele. Alguns que perguntam até aqui de vez em quando em seminário, falam: pastor, a onisciência de Deus, se ele sabia que o homem ia pecar, por que fez um homem? Porque ele já tinha um filho. E a forma dele revelar o filho era permitindo que o homem fizesse aquela besteira, para que o filho também tivesse o ofício e a obra própria. Entendam? Então tudo para se entender na teologia precisa ter contextualidade, precisa ter visão panorâmica. Se você trata por partes, você se bagunça, você se perde. E quando a gente fala que o tempo e a história e as estações que Deus marca com os seus propósitos, ela é linear, é que esses propósitos caminham sempre para uma consumação. E quando a gente fala que tudo que Deus ele trata como propósito, ele sempre visa consumar, biblicamente nós estamos querendo dizer princípio, meio e fim. Ou seja, Deus nunca volta atrás. O tempo nunca volta atrás. Da onde saiu? Então vejam vocês, se você olhar para a visão panorâmica das Escrituras, você vai ver que primeiro Deus fez o mundo e o homem. Depois o homem pecou. E na queda do homem Deus anunciou o Salvador. Aliançou Israel como trajetória histórica disso, para trazer o filho dele. O filho veio, cumpriu. E depois do que o filho cumpriu, subindo aos céus, ele deixou a igreja a visão futura disso e dessa consumação de como as coisas devem acontecer ou devem chegar ao final, para que ele seja glorificado por completo. Então, como vocês podem perceber, Deus sai de lá de trás com o propósito na queda do homem, cumpriu parte disso, mas ainda visa uma consumação total do que já foi falado, do que foi já dito. Então nada volta para trás. Com isso aqui, o início, o meio e o fim, a gente pode eliminar qualquer possibilidade de um mundo novo. Descarta. Mundo novo para Cristo soa como desonra. Jamais a gente pode considerar, outro exemplo, falando de história linear, a possibilidade de uma nova era, de uma nova geração. Descarta. Meu Senhor disse, é para esta geração. E de que geração que ele se refere? A geração da crucificação, da encarnação, do evento da vida dele. Não vai ter outra geração. Agora, se você quiser provar alguma coisa do tipo, fica à vontade. Para isso existe ciência.
para gerar pressupostos, para gerar fantasias, para gerar utopias. Mas o que eu estou te falando aqui se firmou no acontecimento da vida dele, que é impecável. E não há ninguém além dele com tanta autoridade para dizer isso que eu estou falando para vocês aqui, de que existe um controlador da história, que não vai deixar que nada do que ele disse não aconteça, que ele trabalha para fazer progredir esta palavra e fazer com que ela se cumpra, e depende disso para que ele seja glorificado. Então, se vocês realmente têm a esperança ou a ideia de que alguma coisa aconteça de diferente, você já ganhou uma briga contra Cristo, contra o Pai Celestial, contra o Criador, contra os anjos de todo o céu, numa perspectiva miserável como a sua. E eu tenho para mim que nenhum dos gerentes desse mundo, e nenhum desses políticos, e nenhum daqueles que estão agora nessa ordem elitizada, com todos os canhões e poderes científicos que eles tenham, eles não têm capacidade para uma bala para derrubar, se Deus descer aqui para botar em ordem essa bagunça que está aqui. Você não concorda? Tudo é demagogia, tudo é orgulho, porque não consegue controlar a si mesmo, nem a distância da sua vida, e nem a sua morte, nem dizer quanto tempo vão existir, mas querem botar ou opinar para falar de Deus ou da perspectiva de alguma coisa que desonre aquilo que ele vem revelando sempre dentro da história. Tempos que Deus marcou dentro da história, e tempos que marcam um homem, tempos que são propósitos assinalados por ele, e que cada um dessas etapas desse propósito devem se cumprir. Foi isso que eu te disse, até o final. Esse tempo nas escrituras representam tempos de oportunidade e decisão, e todos esses propósitos anunciados que vêm para nós se cumprindo a cada dia, e Jesus ele é messianicamente isso, tá? São tempos de decisão, são tempos de oportunidade. O que o pastor, eu queria falar isso para você aqui agora, que isso é visível, isso é perceptível. Por exemplo, quando a gente fala do Jesus histórico, a gente fala de uma perspectiva comprovada, ou seja, de um evento que realmente marcou a história e que ninguém pode negar. Você pode não aceitar que ele seja Deus em carne, ou o próprio Filho do Altíssimo, mas você não pode negar que ele esteve aqui, e que tudo o que ele fez tenha sido mentira. Você não pode afirmar isso, porque tudo o que ele fez, ou tudo o que ele foi, ou tudo o que ele operou em si mesmo tem testemunho, tem provas circunstanciais e provas que não se contradizem. Agora, se você quer uma disputa contra ele e tirar dele essa coroa, ou essa posição de honra, aí é um problema pessoal que você tem com ele, e eu vou te respeitar. Mas uma coisa que você não pode dizer é o seguinte, que o tempo que se cumpriu nele, ou por intermédio dele, tenha sido uma coisa oculta ou mentirosa, porque não foi. Quem te falar isso é um tremendo de um canalha, tá? Nós temos livros e livros, eu digo por mim, eu tenho livros e livros, inclusive livros de judeus, historiadores, que confirmam isso que eu estou te falando aqui. A Bíblia é a própria arqueologia histórica disso. Por que o pastor está dizendo isso? Porque Jesus, se firmando num tempo onde todos podem comprovar a existência disso, Deus está querendo comunicar à humanidade essa oportunidade ou essa decisão. Então amanhã, para que ninguém realmente diga que ele se apartou, que ele se ausentou, que ele não está presente na história. Muitas pessoas dentro da igreja falam isso, que Deus perdeu soberania, que Deus está inativo, que ele se apartou da história e confiou o mundo na mão de homens. Que porcaria que é essa aí? Que papo furado que é esse? O filho dele desceu aqui, que quer dizer que ele registrou aqui o acontecimento da redenção, e se ausentando, confiou aos homens a gerência disso, e deu à igreja e aos homens evidências e sinais disso, de que ele mantém vivo não só a sua obra, não só a sua pessoa, como também o sinal dessa redenção. Agora, aonde existe um Deus inativo diante de tantas evidências e sinais se cumprindo diante de nós? Essa é a questão. Deus não se aparta da história, o Filho é a comprovação disso, tá?
Deus não está apartado como mero espectador do mundo. O Filho desceu aqui e morreu por causa da corrupção que está aqui. O sangue dele está aqui. Bota isso na sua cabeça. Essa sensação de que Deus não está vendo, Deus não está enxergando, Deus não está olhando, ou coisa desse tipo, isso é mentiroso. Não procede. Porque ninguém dá um filho para se apartar, para se ausentar. Ele trabalha para fazer progredir o que o filho fez. É diferente. Mas muito vagabundo em cima do púlpito quer colocar esse sentimento no teu coração. Por quê? Porque saindo Deus entram eles. Marcos 1,15. Agora eu falo das duas eras, ou das duas alianças, tá? Que a Bíblia ensina. Eu não vou ler esse texto, mas nesse texto de Marcos 1,15, Jesus ele diz: o tempo se cumpriu nele. E este período se encontra no passado. Ou seja, ele traz consigo os profetas, ou tudo aquilo que os profetas disseram dele, que ele estava lá para cumprir. Então isso é pura esperança judaica, esperança messiânica que estava em Israel, alimentada pelos profetas, tá? Ou seja, Jesus, quando ele fala se cumpriu nele a esperança messiânica em Israel, ele está querendo dizer que aquele Deus de Israel se mantém vivo, não morre porque ele veio, e ele não veio para substituí-lo. Então existem duas eras, mas uma única história. Duas alianças, mas uma única história. Duas alianças, mas um único Deus e um único Salvador. Você tem que botar isso na sua cabeça. Quando alguém chegar para você e falar: olha, o Deus de lá é mais irado, esse aqui é mais bonzinho. Inclusive essa tendência de dividir a Bíblia em duas partes históricas fez Jesus virar quem? Pederasta, amigo de bandido, amigo de pecador. Para mim ele é redentor, não é amigo de quem faz besteira não. Amigo de bandido é você, ele não. Ele é redentor. Fala, redentor. É diferente de amigo. Jesus é amigo de pederasta para Ed Renekiewicz, para Ricardo Gondim. Aqui nas escrituras ele é redentor. É redentor. Bota isso na sua cabeça. Amém, Jesus? E Jesus cumpre a esperança messiânica judaica, ou seja, ele cumpre a esperança do Antigo Testamento. O cumprimento é ele. Ele é os profetas. Agora, se Israel se dividiu disso, se Israel se desviou disso, Deus não tem nada a ver com isso. Jesus é judeu por plano, por propósito. Israel é a trajetória histórica disso. Tudo que aconteceu lá são sombras, Cristo é a realidade. Então repare os danos e os defeitos do Antigo Testamento em Cristo, tá? Porque ele é a hermenêutica disso, ou seja, tudo que fizeram de errado lá, ou pecaram lá, Jesus veio para consertar. Bota isso na sua cabeça. Ele é a luz, ele é a imagem do Deus invisível, e Israel é a trajetória disso, tá? Histórica disso. O que vai ser de Israel, o que vai ser dessa nação, tá? Está sendo julgado como o que vai ser desse mundo e dos homens que estão lá. Cabe ao homem decidir o futuro que ele quer, e é assim como funciona em Israel também. Como João Batista já disse para eles lá, à beira do Rio Jordão: não pensar que vós, porque vosso pai é Abraão, que vocês vão conseguir fugir da condenação. Arrependei-vos, pois também, porque o reino de Deus é chegado e o reino é Cristo. Então vocês precisam entender isso, que esse Deus não é inativo, e muito mais ainda cúmplice do erro dessa nação. Ele se mantém vivo e fazendo progredir as suas promessas e os seus propósitos, e o Filho é a impecabilidade disso, para quem quer e para quem não quer. E eu sempre falo para os irmãos: quando alguém chegar para você e disser: eu não aceito, você tem moral e nível de honra para refutar o Salvador? Então fica quieto, porque eu estou falando do que a carne dele prega e do que ele cumpriu, e é impecável, porque ele é o testemunho de Deus, não é Israel. Deus não está em Israel,
Deus não mora em Jerusalém. Deus habita e reside na expressão, na vida e no testemunho do Filho.